Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz. Sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo e toda a sua riqueza preencham a vida de vocês. Ensine, aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria. Cante a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. Cânticos espirituais aqui é diferente de Efésios. Por mais que ele falou sobre a mesma palavra, aqui ele está falando de cânticos inspirados pelo Espírito. Em Efésios ele está falando não de uma condição do orar em línguas estranhas, mas ele está falando de uma condição de o Espírito de Deus ser a pessoa mais importante do coração do crente, ser guiado por ele. Paulo, ele escreve essa carta, ele não plantou essa igreja, foi Epáfras, um dos discípulos. Indiretamente ele escreve essa carta porque havia muitas pessoas perturbadas com muitos ensinamentos errados. E quando a gente já fez essa série lá no Spotify da igreja, eu falei muito sobre a questão onde muitas pessoas que migravam para aquela cidade de Colosso eram pessoas que levavam as suas culturas. E por causa disso, estava afetando alguns irmãos que estavam caminhando com Cristo. É um desafio manter a paz no lar, no casamento. É um desafio para nós manter a paz, por exemplo, financeira. Manter a paz espiritual, porque nós almejamos crescer espiritualmente. Mas a forma como o texto ensina eu e você hoje, ele diz que eu e você, existe uma permissão, existe uma decisão nossa de que a paz de Cristo reine sobre nós e governe as nossas vidas. Ontem eu estava no casamento do Lucas, eu casei, para a glória de Deus, ele, nosso pastor lá de Diadema. E ontem eu encontrei o Tiaguinho, o Esdras conhece, tecladista. Ele falou que a última vez o meu encontro com ele, que eu tinha liberado uma palavra que ele ia comprar um apartamento. E ele saiu com raiva de mim, ele saiu com raiva porque não era isso que ele queria, não é isso que a gente sempre faz. Não é isso que eu quero, Deus, eu queria outra coisa. E aí ele falou ontem que fazia 2 semanas que ele tinha assinado o contrato e comprou o apartamento. Aí a gente muitas vezes indaga isso, não estou falando para minha glória não, é o contexto do que eu estou falando mesmo. Isso nos perturba porque parece que Deus aponta para um lado e a gente quer outro, é isso que eu estou falando. A gente ora uma coisa e talvez não venha do jeito que a gente ora. A gente quer uma coisa que não estamos prontos muitas das vezes. Só que a Bíblia fala claro que se permitirmos, a paz de Cristo, ela não vem para passar um tempo, ela vem para governar as nossas emoções. Ela vem para poder trazer fruto na atitude dessa paz. Alguém que tem paz não quer guerra com ninguém, já dizia alguma música por aí. Alguém que tem paz não vai perturbar a vida de ninguém. E ele diz o seguinte: à medida que eu e você temos, do outro lado existe um ser humano. A medida e o comprimento e a largura, como Paulo escreve em Efésios 3, ele diz que não dá para dimensionar o amor de Deus. A largura, a profundidade, comprimento. Porque cada medida de fé que eu vou permitindo ser expandido por Deus, do outro lado vai haver alguém que Deus quer me usar para servi-lo. Nenhum de nós somos inválidos na igreja. Cada um de nós carregamos o Espírito de Deus e a paz de Cristo para poder ser chamado por Deus para transferir essa paz aos outros. Jesus nos ensina em Lucas 10:5, quando entramos numa casa, declara essa paz que está sobre você, e aqueles que estiverem ali receberão essa paz que flui de você. Irmão, nós vamos viver um tempo onde o lado de fora pode estar tudo em ruínas, mas aqui dentro ninguém tira a paz que Cristo declarou e conquistou por nós na cruz do Calvário. Você e eu precisamos lutar por essa paz. Eclesiastes diz que há um tempo de guerra, mas há um tempo de paz também. E uma das maneiras que a gente treina, e Paulo continua escrevendo, sempre sejam agradecidos. É um fruto. Gratidão só pode ter de um coração que tem paz. Quem está perturbado murmura, mas quem tem paz glorifica e adora. Quem tem a paz de Cristo no coração, sabe que o que ele vai fazer com toda essa riqueza que ele recebeu. A palavra diz que a mensagem a respeito de Cristo, gente, e toda a sua riqueza dessa mensagem, preencha a vida de vocês. Não é as coisas, diga comigo, é a mensagem de Cristo. Eu já aprendi algo com a minha esposa. Eu sempre olhava a ceia no passado como algo de remissão. E ela chegou do trabalho hoje, que ela saiu 8 horas da manhã, chegou quase 5 horas, viemos direto. E a realidade é que a gente ouviu o seguinte:
que a ceia e o memorial que a gente faz, lembrando do que Jesus fez, não é só remetendo ao passado, é nos lembrar que existe um futuro e uma mesa nos aguardando também. É lembrar que o nosso futuro não está preso numa cruz ou num sofrimento. Por mais que passamos necessidades e dificuldades, o nosso futuro é onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O seu corpo será perfeito, a sua paz não será tirada. Quem está ouvindo e pegando isso? Seu casamento será blindado verdadeiramente naquela eternidade. Mas o seu casamento não aqui com a sua esposa, a sua aliança com Cristo, a sua vida com Ele será blindada. A mensagem a respeito de Cristo nos leva a olhar ao futuro e preenche a nossa vida e nos sacia. Existe uma outra coisa que ele diz aqui: ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Diga comigo, com toda sabedoria. A paz de Cristo completa eu e você ao ponto de nos entregarmos à vontade de Deus, que é divina. Ou seja, por mais que não é do meu jeito, por mais que não é no meu tempo, eu compreendo e descanso. A obediência a essa mensagem é a obra da reconciliação que Cristo nos possibilita a nos entregar todos os dias, através das canções que fazemos. Amanhã seremos desafiados se a demanda vai roubar as primeiras horas do dia, ou eu e você vamos levantar e falar: Senhor, eu consagro os meus planos desse dia ao Senhor, e eu sei que tudo será bem sucedido no dia de hoje. É eu e você que não temos que permitir essa paz ser roubada. Em 1 Coríntios 15, 57 diz Paulo: graças eu te dou, Deus, porque me dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. A minha vitória não vem do governo, não vem do médico, não vem do meu irmão. A vitória vem daquele que venceu a morte e está vivo na tua fé. A nossa vitória vem exatamente, a mensagem como essa deveria nos trazer paz. Meu irmão, eu e você precisamos descansar e aprender a manifestar esse fruto, tendo um coração grato por aquilo que Ele já fez. Filipenses 2,13 diz: pois é Deus quem produz em vós, tanto o querer quanto o realizar. Quem que produz em você? Quem que gera em você? Quem que cumpre as promessas? Aquele que não mente, aquele que não conheceu derrota, e aquele que está vivo na tua fé. Quem efetua em nós o que vai ser realizado é Cristo, de acordo à sua vontade. Façai tudo sem murmuração e sem contenda. Nós vamos ter oportunidades de Deus nesse tempo de manifestar o fruto de gratidão. Irmãos, nós passamos, não foi uma pandemia, são 2 anos quase. E eu e você estamos aqui vivos, podendo adorar Jesus de todo o nosso coração. Talvez você não perdeu o emprego, ganhou muito mais do que antes da pandemia, ou no período da pandemia. Eu não sei o que foi afetado, mas o apóstolo São Paulo nos ensina: Deus me ensina a gloriar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo preencha a minha vida, meu irmão. Nós vamos olhar nossa fraqueza como uma dádiva para o poder de Deus vir sobre nós e nos aperfeiçoar. Paulo escreve em Colossenses no versículo 16, ao que parece aqui a palavra habite em você Cristo, faz aqui uma afirmação, aonde eu e você temos que estar sendo controlados pelo Espírito. É como um homem embriagado pelo álcool, ele está tomado pelo álcool. Aí Paulo usa assim: enchei-vos do Espírito. Ou seja, você e eu temos que estar cheios do Espírito ao ponto das pessoas lá fora ter acesso àquilo que nós professamos sobre fé. O Evangelho tem que afetar a minha vida amanhã, não hoje. O Evangelho não é para me dar só bênçãos. O Evangelho me salva e me transforma. Quem éramos nós antes de conhecer Cristo, irmãos? Se eu e você ficarmos 1000 horas adorando Ele, não é suficiente pelo que Ele fez por nós. Ele me dando uma esposa, um segundo filho, parece que esse vazio não é preenchido por nada. Não é pelas coisas que Ele dá, é pela pessoa que Ele é. O próprio Samuel diz assim: ó,
Eu tenho aprendido da arca do Senhor. Ou seja, eu e você vamos praticar a presença hoje e amanhã, porque a presença de Deus vai nos ensinar a ter confiança nele, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que a porta não se abra. Eu sei quem tenho crido, e ele é poderoso para fazer muito mais do que eu pedi, do que eu pensei. Alguém pode levantar a sua mão e adorar? Deus, ele vai surpreender você na hora certa, quando você, o coração estiver pronto, a sua vida ajeitada. Se prepare para a surpresa de Deus chegar na tua vida, porque o que eu peço ele faz de uma maneira diferente. O que eu peço é diferente do que Deus enxerga, do que eu preciso. É isso que eu estou falando. O que você está precisando que Deus quer te dar hoje? Ou quer arrancar de você? Diga comigo: Deus me trouxe aqui para ser grato, para olhar para trás e ter certeza também de um futuro. Ou você acha que a sua vida vai ficar igual tá daqui 10 anos? Depende de você. Nós precisamos avaliar as consequências daquilo que semeamos, gente. Enquanto meus amigos da igreja, alguns anos atrás, queriam esfirra e pizza, eu falava para eles: eu tenho um jejum que eu não posso quebrar, eu vou para o meu quarto orar. Porque se eu não orar, a minha mãe, o meu pai, meus primos, meus tios não vão largar o tráfico de drogas. E eu sei que eu sou ali uma resistência contra o diabo. Quando ele olhar, tem alguém clamando pela família. Quem está pegando isso? Quando ele olhar, vai o homem de pé, o intercessor, alguém que tem aliança com Cristo, dizendo: diabo, nessa casa você não vai continuar mais reinando. Eu vou fazer resistência para ele fugir daquele lugar. As suas escolhas determinam o seu futuro. Eu estou vivendo coisas que eu chorei lá atrás. Agora eu semeio coisas erradas hoje, querendo colher um futuro brilhante. Agora eu vivo uma vida como qualquer outra pessoa. Eu venho no culto como religioso. Eu não venho para o culto para dar uma resposta amanhã. Eu venho como consumista, não como filho de Deus. Irmão, tem uma mesa preparada para nós agora. Levanta a sua mão. Deus vai renovar a sua vida de oração. Deus vai renovar a sua casa. Seus filhos não ficarão presos em nada que seja Cristo na vida deles. Eu vou fazer 36 anos. Mas a cada dia eu tenho falado: olha, hoje eu te entrego a minha fraqueza. Eu não queria estar assim, Senhor. Mas eu sei que faz parte. Sabe a coisa mais linda? A Bíblia diz assim: que Ele ajuda eu e você na nossa fraqueza. Quem que ajuda você? E não só isso. Ele dá força para intercedermos diante dEle, segundo a sua vontade. Quero te fazer uma pergunta: o que está te governando esse dia? Porque Deus quer arrancar. Se for alguma coisa que está tirando o seu sono, vai acabar hoje. Eu estou profetizando isso agora. Se for falta de dinheiro, Deus vai abrir pessoas, vai tocar pessoas para te abençoar. A crise vai sair. Não, irmão, eu estou olhando para o futuro. O que você está vendo hoje eu já tinha visto antes de você. Tem pessoas que estão aqui hoje vivendo exatamente o que Deus falou. Por isso você está alegre, você é obediente. Olha uma coisa, gente: quando nós chegarmos na eternidade celestial, como cidadãos dos céus que somos, não vai ser as coisas que vai nos alegrar que Deus vai nos dar. Não é a rua de ouro, nem o mar de cristal, nada do que João viu ali na visão. O que vai nos alegrar é a presença de Deus, que Ele será o nosso templo e habitaremos e seremos seus filhos. Alguém me adora aí? Levanta a sua mão. Na eternidade não tem somente, ninguém vai ficar com arpinha peladinho na nuvem, dançando, cantando aleluia, não. Nós vamos trabalhar, nós vamos servir, mas não vai ter fardo da carne, não vai ter tristeza, não vai ter amargura, não vai ter discórdia, não vai ter confusão. Deus está quebrando com o espírito de briga dentro dos lares hoje aqui. Quando ele fala se encher do Espírito, Paulo escreve aqui no verso de número 16, parte C: ensinem, aconselhem os uns aos outros na sabedoria. Olha para mim, o irmão mais velho, quem já se converteu, tem uma responsabilidade de ensinar outros. Tem uma responsabilidade de partilhar o evangelho a respeito do que te salvou. O senso de missão e propósito. Ele diz: cante a Deus salmos.
Quanto tempo faz que não sai da tua boca um louvor? Não uma música que você está acostumado a olhar aqui no telão e cantar. Eu digo um louvor. E o louvor que eu digo é assim: olha para mim. Quando a gente estava atolado no pecado, na pressão psicológica, na depressão, na angústia, a gente clamou a alguém que nos tirou disso. E era incomparável o que ele, e é incomparável o que ele faz, porque remédio, médico nenhum pode nos tirar da onde ele nos tirou. Você me ouviu o que eu falei? Nessa hora, o que deveria brotar dentro de nós não é o desprezo à pessoa de Deus, era um louvor para toda a eternidade, dizendo: eu nunca vou abandonar a graça e a fé em Cristo Jesus. Mas não é isso que acontece. Passa o tempo, a gente para. Passa o tempo, alguns afastam. Passa um tempo, a gente esquece que Paulo escreveu em Timóteo 3,16: sem dúvida, esse é o grande segredo da fé. Cristo foi revelado no corpo humano, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, anunciado às nações, crido no mundo e recebido na glória. Sabe o que eu quero dizer? Levanta a sua mão. O que Deus começou, Ele vai completar. Você não vai mais parar nos seus desafios. O Senhor vai levantar você e a sua casa para aquilo que Ele começou hoje. Vai concluir. E dias melhores vai vir sobre a sua vida. Sabe o que Ele está dizendo? Corpo humano, Ele tabernaculou. O Espírito foi entregue a Deus na cruz. Os anjos estavam ali como plateia, vendo o sacrifício. Os apóstolos pregou: ide e pregai a toda criatura, crido no mundo. Por isso que nós, como nação, recebemos a fé. Levado para o céu em glória. Diga se ele foi levado em glória, não assanguentado. Por isso que ele fala: mulher, não me toques. O sacrifício foi purificador, mas precisa ser consumado e legitimado, porque Hebreus fala isso: ele abriu um novo e vivo caminho diante do Pai. Vocês estão aí? Diga comigo: o que mais desejamos e buscamos não é os nossos objetivos, é adorar a Deus através daquilo que Ele fez. Seu objetivo e meu não é casar, não é ter filhos. Ainda que tudo isso é princípio, ele fala: filhos são herança. Casamento representa uma ligação e uma unidade da igreja com Cristo, como Paulo escreve. Mas ele está dizendo: tudo que eu faço na tua vida representa algo de amor por você. Vou repetir: tudo que Deus faz por nós representa algo de amor de Deus para com você. Então o que acontece de bom é Deus, mas o que acontece de ruim é Ele te ensinando e me ensinando. Eclesiastes, Salomão escreve uma coisa tão linda, ele diz assim: ó, Deus criou ambos os dias bons e os dias maus. Quando vier o dia da prosperidade, desfrute e se alegre. Mas quando chegar os dias maus, considere tanto um quanto o outro, pois Deus fez os dois. Deus não fez só dias bons não, igreja. Na verdade, a passagem de Paulo resume que cada cristão deve viver de acordo à sua vida, se entregando todos os dias a Deus e sempre sendo grato a Deus pelas dádivas da vida. O que Ele fez com você hoje e vai fazer amanhã é para você glorificar e dar graças a Deus. A Bíblia diz: em tudo dai graça, em qualquer circunstância, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Você pode adorar a Deus? Cara, gratidão ela abre caminhos para você. Dentro da gratidão existe uma outra palavra chamada honra. Eu honro porque eu sou grato, não porque eu preciso. Você não dá uma oferta para alguém que você tem dó ou necessidade. Tem pessoa que vai receber a oferta da tua vida que não precisa, mas porque você ama ela. Oferta não tem a ver com necessidade da igreja. Por isso que Paulo recomenda para nós, por exemplo, não estou falando só de dinheiro, mas de tempo, talento, o que você quiser pensar aqui. Ele diz assim: ó, quem semeia pouco, colhe pouco. Mas quem semeia muito, colhe com abundância e fartura. Então eu e você determinamos que vamos colher amanhã na nossa vida. Irmãos, precisamos ter uma percepção clara que Cristo não deve nada para nós. Vou repetir: Jesus não deve nada a você. É eu e você que devemos uns aos outros. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Eu e você somos devedores de amor às pessoas. Cristo não nos deve nada. Se Ele não te trocou seu carro, não fica chorando, chupando chupeta. Deus quer levantar pessoas maduras na igreja. Casamento não é sentimento, pode ser qualquer outra coisa, mas casamento é maturidade.
Casamento, querido, é como uma pessoa começa no ciclo da paixão e depois vai construindo, segundo Paulo. Por isso que o amor crê, espera e suporta. Vocês estão aí? Nós precisamos ser revestidos desse coração hoje e praticar amanhã. Paulo escreve no capítulo 2 agora, do mesmo texto, Colossenses, mesmo livro. No versículo 6 ele diz: sendo assim, estou terminando, da mesma forma como recebeu a Cristo. Quem entregou sua vida a Jesus, diga amém. Se não entregou, entregue hoje, irmão. Também andai nele. Diga comigo, eu me entreguei, mas eu ando como eu quero. É assim que os crentes estão hoje. Deus, você governa minhas emoções, agora você me curou das emoções. O financeiro é eu que cuido. A gente está assim, cara. Deus sarou seu bolso, que é assim que a prosperidade vem. Ela sara teu bolso. Ela tira a crise do teu casamento, talvez por causa do financeiro. Então vai arrumando áreas da sua vida. Aí sabe o que a gente faz? Essa área aqui, ainda eu sou fraco, eu não consigo. A gente não entende que a graça que transformou a outra área também serve para essa. Diga comigo, eu não me governo. Jesus fala assim: pare de me chamar de Senhor e Senhor se você não faz o que eu mando. Se você não tem prazer no que eu te peço. Porque não é só nós pedindo algo de Deus, é Deus também pedindo algo de nós. Você percebeu que qualquer vento leva a obra de Deus à vida de alguém? Eu não estou falando de servir a igreja não, da obra de Deus na sua vida, a redenção, da salvação que foi de graça, mas custou um preço caro diante de Deus, que foi seu filho. Você agradece por estar aqui hoje, irmão? O Senhor diz em Colossenses 2,7, através de Paulo escreve para a igreja, ele diz: alicerçados, edificados nele e transbordando de gratidão. Quantas pessoas podem ser gratas pela sua vida, pelo que Deus está fazendo? Ou a gente vai sempre ter o senso assim, ó, Deus me abençoa, mas Paulo escreve dizendo: vós já sois abençoado. Não entendeu. Eu não preciso orar para Deus me abençoar. Eu já sou. Então eu tomo uma posição de assumir aquilo que Deus já conquistou comigo na cruz. Por isso que a gente leva assim para o futuro. Aí quando der, aí quando Deus me levantar, aí quando eu tiver mais 5 anos de casado. Não, meu irmão, Deus faz agora, Deus faz hoje. Ele estanca o sangue na hora, Ele cura na hora. Ele dá uma palavra que muda o teu destino agora. É hoje, é nesse lugar. Nós precisamos ter essa convicção. Não tem a ver com estilo, tem a ver com convicção de Cristo. Olha para mim, quando as pessoas começarem a falar: olha, o dia que você liberou uma palavra, minha vida mudou. O dia que você me ouviu, eu desabafei, minha vida mudou. Quando você ouvir, não eu, você ouvir, que você tocou outras pessoas, você vai olhar e falar: Deus, eu tenho uma importância na vida de alguém. Eu estou vivo para um propósito. Eu não estou vivendo como qualquer pessoa. A minha vida toca outras e muda famílias. Não, irmão, se prepare que quem cruzar o teu caminho vai receber uma palavra da tua vida. Levanta a sua mão aí. Torne a sua vida constante em comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque o aroma da quinta-feira que a gente recebeu, ele foi embora. Hoje Deus tem um novo aroma na presença dele para entregar. Alguém pode adorar nesse lugar. Tem empresas que vai sair, tem pessoas que vão se formar, tem pregadores que vão ser conhecidos aqui, tem igrejas que nós vamos abrir em outros lugares. Você abre mão dos seus sonhos para viver o dos outros. Ora sem dormir. E aí as perguntas na mesa é essa: ah, mas vocês acordam nesse horário? Não, ela tem uma rotina diferente da sua, né? Eu percebo que você não dorme. Eu não queria ser assim. Mas o senso de comunhão com Deus, de responsabilidade por amar o outro e de falar: Deus, quando eu entreguei a minha vida a Ti, eu disse que era de verdade. Eu não quero me governar, a minha vida é Sua. Porque se governar é a pior coisa que tem. A gente troca o prato, nós trocamos a herança como a Esaú, um prato de lentilha. Os nossos chamados começam a ser secundário. Deus começa a ser objeto, não mais uma prioridade. A gente passa a levar o pecado da nossa vida como algo normal. E do outro lado da medida do amor tem alguém te esperando, aflito, sozinho, na escuridão, esperando uma mensagem de paz sair da tua boca. Esse é o evangelho que ninguém quer ouvir.
Evangelho do comprometimento. Evangelho que se você, graças a Deus eu oro antes de remover, na verdade não é nem remover, trocar líder. Tem igreja que se você troca o líder de um departamento para o outro, ele fica, como ele é imaturo, ele fica mal. Ai, o pastor me tirou. Irmão, igreja não é o lugar que você está na porta e morre 20 anos encostado nela. Você não foi chamado para encostar em poste, você foi chamado para tocar pessoas. Você foi chamado para tocar vida, é vida na vida. Evangelho é isso, não é filosofia. Por isso que o que está na minha vida, pode falar o que quiser, eu vou continuar assim. A minha identidade é essa, eu vou morrer assim. E Deus está marcando vida de pessoas através do Evangelho e do fruto que o Senhor Jesus tem feito na minha vida. Deus quer fazer isso em você. As pessoas têm que ter um encontro e falar, depois da nossa conversa mudou algo. Casais que não vão mais dormir brigado, porque sabem que precisam honrar Jesus no matrimônio. Honrar Jesus não é somente não trair. Honrar Jesus é dizer assim, eu quero te dar outra parte, o diálogo. Estão aí? Será que a nossa vida está na bênção só material? A gente não consegue dimensionar a gratidão que Ele fez por nós. O tempo que eu passei com Ele, irmão, não justifica, porque Jeremias tem um texto incrível. Ele diz assim, se hoje você andar torto no meu caminho, fora do meu caminho, eu não vou considerar o tempo da obra de justiça que você fez diante de mim. Mas ontem eu orava mais. Tem que ser renovado para orar mais agora. Como é que eu não consigo ser liberto de um cigarro? Fala para mim. Como é que eu não consigo ser liberto de uma aspirina? Como é que eu não consigo ser liberto de algo que eu sei que aquele que me dá vitória já morreu e está vivo? Você está entendendo o que eu estou pregando hoje? Ele não vai fazer, ele já fez, toma posse. Você não vai se batizar porque é um mandamento, você vai se batizar porque agora você se encontra como noiva, como ama aquele que te chamou e você quer servir com realeza, com excelência. Diga comigo assim, Deus vai nos mostrar na eternidade que valeu a pena servir Ele. Abram todos comigo Filipenses 4, por favor, põe aqui, Jefferson, por gentileza. 4:6. Sexta-feira fiz um GC presencial. Vou falar isso no final. Cara, todas as pessoas que estavam ali teve uma palavra. Aliás, a casa que eu fiz o GC, ela foi construída de uma palavra profética da boca do seu pastor. Você não entendeu o que eu falei? Vou te explicar. Tira o Danilo de lado e põe Cristo, porque eu não estou falando de mim para me gloriar, segura. É mais ou menos assim. A pessoa entra e você dá uma palavra para ela. Ela desacredita da palavra porque ela olha a circunstância dela e fala, impossível. Daqui a pouco a palavra se materializa. Explica aí, teólogo, como é que faz isso? Fé. Fé, cara. A fé é algo tão lindo que nós temos em Cristo, em Deus, que ela, lógico, ela cresce, ela é madura, ela é profunda, ela nos leva a acreditar nesse texto que eu vou ler, Filipenses 4:6. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo àquele que precisa. Ore a Deus, se você precisa de algo, fale com Ele. Aí ele diz, agradeço-lhe em tudo que Ele já fez. Eu não te esqueci ontem, não vai esquecer nem hoje, nem amanhã. O Senhor Jesus é ontem, hoje e eternamente. Não, estou te falando assim, então vamos melhorar. Em Cristo, todas as promessas ao nosso respeito, existe o sim. E a maior confirmação é o penhor. Penhoramento é o Espírito. É o Espírito que é o selo da confirmação do que há de vir. Não é o que eu recebi fisicamente, é o quanto o Espírito de Deus habita em mim, e esse fruto é manifesto através das minhas atitudes às pessoas. E a Bíblia diz, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Diga assim comigo, a minha mente. A exortação de Paulo diga assim, ore em toda circunstância. Se não orar, elas vão vencer o seu emocional. Se você não orar, você vai ficar preocupado com as coisas naturais da vida. Se você não orar, não vai fluir o seu casamento. Se você não orar, seu filho não vai ser liberto. Se você não orar, teu ministério vai minguar. Você vai desviar, vai se esfriar mais ainda. Quem não está com Deus, não
tenho uma palavra para entregar, mas hoje o corpo de Cristo está aqui, a igreja está aqui, levanta a mão. Ele diz: a minha palavra sobre você é espírito e vida, porque da carne ela não pode dar nada. O Espírito de Deus habita em você, levanta a sua mão. Amanhã você vai declarar: a empresa que ia quebrar, ela estava na mão de Satanás, presa pelo álcool, presa por uma mulher. Deus vai libertar ele, pai, mãe, levanta a sua mão. O evangelho é esse, ele entra, transforma a vida das pessoas. Deus não te deu empresa para você humilhar as pessoas, senão ele arranca essa porcaria. Se ele quiser fechar a vida e vender amor, glória a Deus, eu não preciso de uma parede para adorá-lo. Não dependa de mim para ser igreja. Não dependa do pastor Alex para ser igreja. Não dependa do pastor Esdras para ser igreja. Ele está em você. Não, alguém me ouve, pelo amor de Deus. Ele está em você, cara. Quando você descobrir que a eternidade foi posta na tua vida, ei Ezequiel, pode esses ossos reviver? Tu sabes que pode. Então profetiza, abre a boca. Veja com os meus olhos, profeta. Você está olhando as circunstâncias como qualquer pessoa comum. Você está olhando a sua vida achando que ela vai ficar assim. Não vai não, Deus vai mudar você, cara. Você pode hoje colocar seu pecado debaixo do tapete, mas o Espírito que me pegou vai pegar você amanhã e vai falar: larga esse pecado, para de trair tua esposa, para de mentir, para de cobiçar o que não é teu, para de andar com aquele adúltero, ser vergonha e safado que nunca mudou, e você está na roda dos escarnecedores com ele. Sua vida não muda porque você anda em caminhos errados. Com quem que você anda? A tolice de muitas igrejas é esse: o cara é solteiro, está perguntando sobre casamento para o solteiro. Que cabeça, meu Deus. Igual o pastor, que cabeça. Casado, fale no coração de quem está construindo um casamento. Mas o solteiro tem autoridade para falar na vida de solteiro. Você que é solteiro, cuida da tua vida, vai. Vai cuidar da tua vida, vai lavar tuas calcinhas, tuas cuecas que a sua mãe pede todo dia e você não faz. Aí você quer dar conselho no casamento dos outros, meu. Eu tenho 15 anos com a mesma esposa. Eu vou abrir porque eu não tenho vergonha, já fui curado. Você acha que não passa tentações, eu e você, todos os dias? Mas o que me faz é acordar de manhã e falar assim: o meu respeito tem a ver com o zelo no Senhor. O meu respeito com a minha esposa tem a ver com o zelo que eu tenho. Se o meu zelo, o meu temor estiver pequeno, eu não vou respeitar a minha esposa e meu marido. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão aí? Vocês me amam ainda? E eu vou continuar pregando, porque hoje estou... Irmão, vou pregar tudo hoje. Tem bastante coisa. Diga assim comigo: hoje vou ouvir o que Deus está falando e vou praticar. Obrigado. E vou praticar. Em vez disso, deve entregar-los a Deus em oração, confiando que Ele proverá o livramento. O livramento só vem para quem ora, gente. Vou te explicar. O apóstolo Pedro é preso. Aí a notícia chega onde havia uma casa, que eu chamo uma casa de avivamento. Pois aquela mulher chamada Jope morre. E Pedro vai ressuscitar ela. Porque na casa dela havia uma célula, um culto, onde todas as pessoas estavam numa casa, diz a Bíblia, é a casa da Jope, essa mulher. A Bíblia diz que eles estão ali em oração, e quando batem na porta, fala assim: ó, o apóstolo Pedro está preso. Na hora alguém fala assim: vamos orar. Só alguém de oração sabe que a melhor opção não é buscar ajuda do governo, é buscar ajuda dos céus. Primeiro, o problema não é Danilo e Isidoro. O meu problema é primeiro Deus, o Senhor é primeiro. E aí naturalmente eu vou buscar os conselhos das pessoas que me guiam. Mas a nossa primeira opção nunca é Deus. É sempre o que eu posso fazer com a minha mão. E Deus está dizendo: estou tirando tudo da tua mão para ficar na minha. Você levanta a sua mão, Ele está dizendo assim: ó, quando você continuar fazendo na sua força, eu vou deixar você cansada. Mas quando você resolver confiar em mim, eu vou te entregar o que você precisa. Então essa mulher deixava essa casa, a casa começou a orar, os irmãos: ai, solte o apóstolo Pedro, livra o nosso irmão. Estou falando de oração de livramento. E é exatamente o que acontece. A Bíblia diz que a oração da igreja está aqui. Diga assim comigo: Pedro não está no mesmo ambiente. Ele está em outro ambiente, na cadeia. Mas a oração da igreja move o anjo de Deus para soltar o Pedro.
Levanta sua mão, só quem ora vê o sobrenatural. Quer ver sobrenatural? Quer ver as coisas acontecer? Volte a orar, porque Deus está te dando graça na oração. Você vai orar como nunca nesses dias, porque a batalha aumentou, o nível subiu. Mas Deus, Ele está fazendo você crescer nessa noite. De oração, eu vou ser um intercessor. Eu começo orando pelos meus problemas, depois eu passo a caminhar agora, eu me coloco pelos problemas das pessoas. Isso é crescimento. Eu não quero só orar por mim, eu quero interceder pelo outro. E é isso que acontece, diga comigo, o livramento veio. Só que quando o livramento vem, a gente fica como? Surpreso. Um dia eu conversando com o Alex, falei, você gosta de surpresa? Ele disse assim, depende. Aí ele falou assim, claro, ninguém gosta de surpresa ruim, né? Todos têm que ser boa, claro, todos têm que ser boa, mas quando vem as surpresas ruins, o que a gente faz? Porque surpresa você não consegue segurar, você não consegue ter controle. Você me ouviu? Geralmente, não é a surpresa para te alegrar, não é porque você quer controlar aquilo que vai acontecer, é porque você precisa de uma. Deus vai trazer uma surpresa na nossa vida. Olha para mim, quando a Bíblia diz que Pedro está lá fora, a menina entra e fala, o apóstolo Pedro está livre, igreja. A igreja que estava orando pelo livramento não acredita. Você acha que é só você que tem crise? Está na Bíblia. Diga-se comigo, as minhas dúvidas, elas vão sair pelas surpresas de Deus daquilo que eu orei. Se prepare que aquilo que você orou vai cumprir, vai acontecer. Quando acontecer, acredite, porque Deus ouve a sua oração, mulher. Deus ouve a sua oração, Bia. Deus ouve a sua oração, Arthur. Deus ouve a sua oração. Aleluia. Terminando. Filipenses 2:20 diz, não tenha ninguém que se preocupe sinceramente com o bem-estar de vocês como Timóteo. Diga comigo, Timóteo se preocupava com o bem-estar da igreja. Está com isso, irmão. Sabe quando você liga para a pessoa, não é só para orar, é só para perguntar, você está bem, querido? Você está se cuidando? Você me ouviu? Quantas ligações você recebeu em meio à pandemia? Das pessoas que diziam que te ama antes dela acontecer. Avalia aí. Deus tirou emprego, Deus tirou escola, Deus tirou shopping, Deus tirou tudo. Deixou a gente de dentro de casa. A gente não consegue pegar um celular e mandar uma mensagem para perguntar se a pessoa está bem. Aí você fala, amiga, eu te amo. Não, você não ama. Você fala, mas não ama. Você não conseguiu mandar uma mensagem de consolo. Você me ouviu o que eu estou falando, gente? Agora não tem só gente morrendo em vossa volta não. O Brasil, se é verdade os números eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus está preparando uma igreja. Levanta a sua mão. Deus está preparando uma igreja. Deus está preparando você para essas pessoas que vão vir ferida e vão receber a paz que está em você. Levanta a sua mão, eu estou profetizando. Vai haver um governo do Espírito, vai haver uma paz, vai haver uma entrega. Esse bairro vai conhecer o avivamento, eu creio nisso. Não importa onde nós estejamos, se orarmos por isso, Deus vai salvar o Vila Aurora. Porque eu creio que a igreja tem o poder de não só impactar com a sua presença, porque é Deus que habita nela. Deus não se agrada com as pessoas que agem somente na benevolência. Deus se agrada de pessoas que se alegram na sua presença. Irmão, tem dias que você precisa do colo do Pai, não da bênção do Pai. Diga comigo, a paz guardará eu e você. Nas militâncias da vida, a paz e o campo de batalha que você tiver, é ela que vai dar o senso moral que você está numa guerra e você vai lutar como é. Para de entrar em guerras que não é sua. Guerre suas guerras e Deus te dará a vitória. Entre nas guerras que Deus quer que você entre. Interceda para as pessoas saírem do lugar de escuridão da vida delas e enxergar que o evangelho que mudou a sua vida também é para ela. Vocês estão aí? Diga assim, a paz opera para defender a mente, guardar a mente e não permitir as influências externas roubar ela de você. Chega, irmão. Chega de gangorra na sua vida espiritual. Tem momentos que as coisas vão bater mais forte, mas Deus é fiel ou não é? O cabelo está crescendo, Vanessa. Aleluia. Vocês estão me ouvindo? O que Deus permitiu chegar na sua vida foi para te ensinar e te levar para um lugar de fé transformadora.
estava tentando o filho, alguns sabem, brincando, conversando. Falei, poxa, não quer vir. Falei, eu não vou ficar grávida não, amor. Quem disse que é eu e você que decide? Fala, mortal. Nós somos o vaso ou somos o oleiro? Eu quero ser o vaso na mão do oleiro. Quantos querem comigo? Deixa ele moldar, glorifica ele, aplauda ele, dê glória nesse lugar. Deixa ele moldar você. Ele tem o melhor, ele sabe o tempo. Quando você descansa, ele entrega. Fala, agora está pronto. Eu declaro que vocês não vão mais retroceder na fé. Vocês estão aqui comigo, diga amém. Os que se batizou, um outro pedido que eu quero fazer. Se você está aqui, batizou e não recebeu o seu certificado, sinaliza ali para a Lu, tá, Lu? Chega lá no final, fala, sinaliza, não peguei o meu certificado de batismo. E nós vamos entregar no próximo culto de domingo, tá bom? Amém? Quero terminar dizendo aqui uma coisa em Hebreus 12. Corre, não dá mais tempo, senão eu vou te segurar muito aqui. Diga assim, você não foi criado, diga assim, para ser Deus. Você foi criado para viver com Ele. Para de tentar ser Jesus na vida dos outros. Deixa Jesus ser Jesus. E você é você. Você não é Deus. Você não dá para segurar todas as pontas. Estou segurando todas as pontas em casa. Tá nada, rapaz. Quem está segurando as pontas da tua casa é o Deus que você serve. É Ele.